Efésios, capítulo 5, a gente vai ler do versículo 1 até o 17. Diz assim, irmãos: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com elas dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-na às luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, para que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Eu vou orar mais uma vez, tá, irmãos? Pai, obrigado pela tua palavra que foi lida aqui, e obrigado pela oportunidade de compartilhar com os meus irmãos aqui, Pai. Que as minhas falhas, que a minha limitação não seja um empecilho para que a tua palavra atinja o coração deles e que a gente juntos aqui como corpo, a gente saia desafiados pelo Senhor, Pai. É no nome do teu Filho Cristo a quem eu oro. Amém. Irmãos, um pouquinho do contexto da carta aos Efésios. Foi uma carta à igreja em Éfeso. Éfeso era uma metrópole, tá? Na época, como se fosse uma São Paulo da época. Era um centro muito forte, tanto politicamente, quanto economicamente, como religiosamente, né? Obrigado, Felipe. Desculpa, irmãos. Ele era um grande centro político, comercial e religioso, como eu falei. E o cristianismo ele chegou na cidade de Éfeso oficialmente na segunda viagem missionária de Paulo. E a gente pode ver isso no capítulo 18 de Atos. Então, depois, se vocês tiverem curiosidade, vocês podem abrir lá. Os pais daquela igreja lá, pelo que a gente e os estudiosos acham, é Áquila e Priscila, que foi quem Paulo deixou na primeira viagem lá. Depois ele continuou o seu trabalho. Depois Apolo, depois Paulo voltou, ficou lá quase 3 anos, pregando do Senhor para aquela igreja lá. Depois Timóteo foi o pastor da igreja, sucedendo Paulo. E, por fim, o apóstolo João, ele usou a cidade de Éfeso, por causa da localidade dela, como ponto estratégico para ele, como base de operações, tá, irmãos? E aí, uma coisa que eu ouvi alguns professores falando e um cara pregando que eu achei muito engraçado é que, assim, o apóstolo Paulo ele tinha uma matemática muito legal. Ele não estudou matemática, eu creio, mas a matemática dele era muito legal. Porque ele escreveu o capítulo 5, certo? Mas por uma matemática muito louca que ele fez, antes do capítulo 5, irmãos, vem o capítulo 4. E antes do capítulo 4, o capítulo 3. Incrível isso, né? Ele fez isso, irmãos. Então a gente consegue entender um pouquinho. A gente tem que ler o capítulo 5, mas a gente tem que pensar um pouquinho no contexto todo da carta. E essa carta, em geral, ela está querendo dizer e expressar da nossa identidade em Cristo, a nossa identidade como crentes em Cristo. E essa identidade expressa individualmente em cada um dos irmãos ali, como indivíduos resgatados, salvos pela graça do Senhor, inseridos num corpo, depois ele vai falar disso, que a gente foi inserido num corpo, na igreja, iguais, irmãos, porque ali essa igreja ela era formada tanto por gentios como por judeus.
a gente já estudou várias vezes e vocês já sabem que é um conflito histórico entre judeus e gentios. Né? Teve muita dificuldade no início da igreja por causa disso. Os judeus não queriam que o evangelho fosse pregado para os gentios. E essa igreja, ela era uma igreja mista, tanto de judeus quanto de gentios. E esse corpo agora, essa nova igreja misturada por judeus e por gentios, ela tinha uma obrigação, a manifestação de Cristo, demonstração do evangelho de Cristo para as pessoas na terra. E eles eram chamados a lutar pela unidade e a caminhar como alguém arrependido. E aí que, de fato, deixa as obras da carne e vive no Espírito. A carta toda a gente pode ler vários contrastes. Não façam isso, antes façam aquilo. Quem fala mentira, fala a verdade. E Paulo é bem didático com a igreja nesse sentido. E a gente pensar no contexto específico do capítulo 5, agora, que é onde a gente chegou, irmãos, ele consiste basicamente em um desafio de Paulo à igreja para que a gente, crente, ou aqueles crentes ali em Éfeso, a gente pode trazer para a nossa vida, que a gente tenha uma vida de santidade. Uma vida de santidade. Um processo de santificação, irmãos. E o processo de santificação não é algo que a gente recebe automaticamente só pelo fato da gente ser cheio do Espírito Santo. Não é porque eu aceitei a Cristo e eu recebi o Espírito Santo no meu coração e eu fui selado e agora eu faço parte dessa igreja, como ele disse nos outros capítulos, que agora eu estou fazendo parte de um processo de santificação. Como a própria palavra diz, é um processo, irmãos, um processo contínuo de relacionamento mais íntimo com o Senhor. E o relacionamento, o que gera? Quando a gente se relaciona com uma pessoa, quando eu me relaciono com a minha esposa, quando você se relaciona com o seu amigo, com o seu esposo, com o seu filho. Um conhecimento. E o relacionamento mais íntimo com Deus, com Cristo, com a pessoa de Cristo, o que ele gera em nós? O que ele gera e gerou naquela igreja lá? Um conhecimento mais de quem é Cristo e as obras de Cristo, aquilo que Cristo fez. A gente se relaciona com Cristo, sabe quem é Cristo, sabe quem Cristo fez e o que isso traz de desafio para nós. É verdade, irmãos, eu estou usando bastante a palavra desafio para os irmãos perceberem que são desafios de verdade. Né? A gente olhar para Cristo, conhecer Cristo nas Escrituras, revelado, e a gente fazer o quê? A gente imitar. Esse é o desafio. Não é o que diz no... Algum irmão, por favor, lê para mim o versículo 1 do capítulo 5, novamente. O desafio, a gente realmente imitar a Deus, ser imitadores de Cristo nessa terra aqui. Eu queria que mais um irmão estivesse abrindo no Salmo 115. Irmãos, a gente não vai ficar, eu prometo que é só agora no começo, tá? A gente não vai ficar passeando muito por muitos versículos, não. Mas só agora no começo, eu queria que o irmão estivesse abrindo no Salmo 115 e lesse do versículo 1 até o versículo 8. Salmo 115, do 1 até o 8. Irmãos, vocês acreditam que a gente se parece com quem a gente ama, com quem a gente gosta, com quem a gente adora? Os irmãos acreditam nisso? Eu vejo o Timóteo com muitos trejeitos, na maioria errados, eu confesso, mas muita coisa que ele me vê fazendo, ele está fazendo. Assim com a Milena também, assim com os avós dele, muitas vezes. A gente se parece com quem a gente adora, irmãos. Então, como que a gente vai imitar Deus? Como que a gente vai ser parecido com Deus? Pode responder, irmãos. Amando a Deus, adorando a Deus. É isso que o texto está dizendo. E aí a gente pensar um pouquinho. A gente imita a Deus adorando a Deus. E agora a gente se tornou adoradores. E quem a gente é, e quem nós somos, determina o que a gente faz. Certo? Se a gente é mentiroso, a gente vai fazer o quê? A gente vai mentir, não é? Usando um exemplo só para os irmãos. Quem a gente é, a nossa identidade, quem a gente é, irmãos, determina o que a gente faz. Tá? E a gente é chamado por Paulo à prática. Se vocês leram o capítulo 5, a gente leu 17 versículos, e a gente é chamado para sair de um conceito e a gente ir para a prática. Né? E ele usa aqui, eu queria trazer para os irmãos, 3 andais. E não é andais, irmãos, de pé direito e pé esquerdo, tá? Ou tá fundo, tá raso, como eles fazem as piadinhas. Mas é um andar que ele reflete um estilo de vida. Né? Ele reflete muito mais na nossa identidade de verdade, em quem a gente é. Né? Não simplesmente
um passo de fé, como a gente costuma ouvir as pessoas. A gente tem que ter fé, e a nossa fé é uma caminhada, a nossa fé não é um passo. A gente tem fé e a gente tem que ter uma caminhada de fé, um estilo de vida. E isso reflete nossa identidade. E o primeiro andai que ele fala aí é andai em amor. E aí eu queria que a gente lesse mais uma vez o versículos 1 até o versículo 6. Tá? Eu vou ler aqui, tá, irmãos? Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, como a gente já falou no começo. E vivam em amor. A revista atualizada, eu acho, ela está em andar em amor, certo? Andar em amor. Irmãos, é o mesmo significado, entendeu? É o mesmo sentido. Andar, conviver. Andar não é simplesmente uma ação, é uma vida. Andai em amor. Só que como a gente anda em amor? Andar em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. E a gente falar assim, não, legal, vamos viver em amor. E aí, a gente continuar lendo agora o restante, até o versículo 6, a gente vai ter uma forma prática da gente também auxiliar a viver em amor. Entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza, de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Primeiro, irmãos, é um amor abnegado. É um amor que é exemplo de Cristo. O exemplo de Cristo e a atitude de Cristo que nos amou, qual foi? Ele morreu numa cruz por cada um de nós. Ele se entregou para perdoar os nossos pecados. É um amor santo, irmãos. É um amor em santidade. O amor em santidade é conforme as Escrituras. É conforme o que a palavra de Deus nos manda fazer. Conforme as atitudes que a gente... Não é esse conceito de amor que a gente ouve no mundo aí. É um conceito de amor diferente, tenha certeza disso, que é um conceito de amor completamente diferente, que ama o irmãozinho que eu não gosto. É um conceito que faz os irmãos também olharem para mim e falar assim, cara, eu tenho que conviver com esse cara? Ou eu olhar para alguém que eu não me dou bem, que eu vejo que não bate bem as coisas, falar assim, eu tenho que caminhar junto com esse cara? Irmãos, isso é andar em amor. Não é andar simplesmente com quem eu já estou acostumado a andar. Com quem simplesmente é fácil eu caminhar junto porque está na minha zona de conforto. A questão não é só o que se recebe, irmãos, é isso que eu estou falando. A questão não é só aquilo que eu recebo, mas aquilo que eu estou disposto a dar, e Cristo esteve disposto a dar a vida em amor. E a gente como igreja, e a gente como filhos do Senhor, como imitadores de Cristo, como pessoas que têm essa nova identidade em Cristo, será que a gente está de fato disposto a viver em amor dessa forma, entregando toda a nossa vida? Mas o amor, ele desafia também a rejeitar e abandonar o pecado. No contexto aqui, ele está falando muito de pecado sexual, irmãos. Tem uma coisa que eu esqueci de falar para os irmãos, lá, nessa cidade de Éfeso, é onde tinha o maior templo da antiguidade, que era um templo para Diana, que era uma deusa do sexo. E eles tinham muitas práticas sexuais impuras lá. Talvez seja por isso que Paulo foca tanto aqui na questão de impureza sexual. Mas a gente pode trazer isso para todos os pecados. O pecado nada mais é do que a gente querer satisfazer nosso próprio prazer, nosso próprio anseio pelas coisas. E quando a gente está disposto a simplesmente satisfazer o nosso próprio anseio, o nosso próprio prazer, com certeza a gente vai esquecer do outro. Com certeza a gente vai esquecer de olhar para a necessidade do outro e vai deixar de amar o outro. A gente não precisa, irmãos, como crente. A gente não precisa disso. A televisão pode falar isso para vocês, para a gente, né? As propagandas, o marketing, os seus amigos podem falar isso para vocês, mas a gente não precisa de uma busca desenfreada por prazer. O crente não precisa disso. A nossa satisfação e o nosso prazer tem que estar completo nas Escrituras e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso conceito de felicidade, que é completamente diferente do conceito que as trevas dizem sobre felicidade. A gente é templo do Espírito, irmãos, e a gente é chamado a amar.
E aí como? Vou dar alguns exemplos práticos para os irmãos. Devemos ter uma vida programada para servir o outro. Não é simplesmente deixar acontecer, entendeu, irmãos? Você precisa desejar isso. Você precisa querer isso, você precisa planejar isso, amar o outro. É decisão, amor é decisão, não é amor sentir que eu devo amar o Will agora, sentir que eu devo amar o Amarildo agora. Não é assim, irmãos. A gente precisa ir na direção do irmão, a gente precisa sair da nossa zona de conforto e ir na direção do próximo. Uma outra coisa, ninguém ama o próximo. E quando eu estou falando de próximo, irmãos, eu estou falando do contexto da igreja. Tá? A carta de Paulo para a igreja de Efésios, ela foi escrita no contexto de igreja. E ninguém ama o outro sozinho. Eu não amo ninguém por WhatsApp, entendeu? Nem por Facebook. Eu não amo ninguém no quarto da minha casa. Eu não amo ninguém correndo em volta do lago. Eu não amo ninguém fazendo o meu trabalho. Eu amo meu próximo se relacionando com isso. E a gente fala no contexto de igreja, que é lugar melhor para a gente expressar nosso amor ao próximo do que aqui dentro da igreja. Quando eu olho para os irmãos e eu vejo gente completamente diferente, com jeitos diferentes, com capacidades diferentes. Não, mas aquele irmão lá não tem o estilo que eu gosto, não, então eu não vou amar ele, não. Na igreja que a gente aprende a prática do amor, e é na igreja que a gente consegue lutar com os pecados. É na igreja que a gente vê o irmão que sabe que eu estou em pecado, e o irmão aponta o meu pecado, não simplesmente por apontar, e a palavra apontar talvez foi mal colocada aqui, mas que o irmão, ele me fala, irmãos, você está no caminho errado. Me mostra as Escrituras, e alguém no mundo, alguém, por exemplo, no seu trabalho, que não conhece as Escrituras, ele vai conseguir te ajudar a deixar um pecado? Um pecado de imoralidade sexual, por exemplo, um pecado de pensamento, e o texto fala aqui, conversas, irmãos, piadas. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Me desculpe se tem algum dos irmãos que assiste, por exemplo, mas eu já assisti muito tempo da minha vida. Hoje não pega, graças a Deus, mas eu não assisto não por causa disso, mas Pânico na TV, por exemplo. Estou dando um exemplo esdrúxulo aqui. Mas tudo que eles falam lá tem um apelo sexual. Tudo que eles falam lá tem um apelo sexual. E os crentes, eles estão dando risada com isso algumas vezes, entende? Soa engraçado para a gente. E não deveria soar. A gente começa a perder sensibilidade, irmãos, para o pecado. O padrão de Deus é alto. Com toda certeza é muito alto. Eu não estou falando que é fácil. É muito difícil para mim, irmãos. Eu estava comentando com algumas pessoas que esse meu primeiro contato com o seminário, não por causa do seminário em si, tá, irmãos? O seminário está cheio de pessoas que têm um monte de problema, como eu cheguei lá com um monte de problemas também, de coração, irmãos. Mas eu olhar para a minha vida e eu ver que eu caminhei muitas vezes mesmo, acreditem nisso, irmãos, pelo caminho errado, entendeu? Eu tinha a oportunidade de fazer o certo. Mas eu escolhi fazer o errado. Porque para mim, eu achava que o padrão de Deus era muito alto, talvez, e eu achava que não conseguia, sei lá. E os irmãos me viam aqui, certo? Todo domingo, cantando louvor, falando para os jovens, às vezes pegando algum dos jovens e falando alguma coisa para eles que, com certeza, acreditem, irmãos, eu não estava vivendo. Mas a palavra de Deus nos convida, irmãos, a gente direcionar o nosso coração para Deus, para Cristo, e a gente amar o próximo, a gente largar o pecado, a gente abandonar o pecado. É isso que a palavra de Deus manda, não é eu que estou falando, irmãos. É a palavra de Deus que está nos dizendo isso. E aí entra alguma coisa para a gente pensar. Se a gente crente, a gente está tão tranquilamente no pecado, ou se o pecado não causa tristeza para a gente, e pensa em pecado como qualquer coisa, tá, irmãos? Pecado, irmãos, tem cheiro, pecado tem nome, pecado tem cor. Pecado não é algo que está distante de nós, que a gente fala assim, pecado, legal, pecado, vou matar. Não, irmãos. Pecado está mais próximo dos irmãos, está mais próximo da gente do que a gente imagina. Ele está no nosso coração. Né? E se isso não nos entristece, se isso não nos gera a questão de estar sensível, isso nos causar um desejo da gente deixar essa vida, provavelmente, eu não estou afirmando, tá, irmãos? Não sintam-se ofendidos.
Mas se a gente não tem luta com o pecado, se a gente não luta nada contra os pecados na nossa vida, provavelmente a gente não é quem a gente diz que é. Pensa na questão da identidade, a gente fala que a gente é cristão, nossa identidade está em Cristo. Mas se eu não luto contra o pecado, se eu não amo meu irmão, possivelmente a gente não seja quem a gente é. E aí tem um pastor, o Felipe conhece ele, o nome dele é Sacha Mendes, que ele disse uma frase assim: se vivermos confortavelmente no pecado, então, talvez, nossa identidade não esteja em Jesus Cristo. Mas, se há luta contra o pecado, então há vida. Entende, irmãos? Ninguém está falando que vocês têm que sair daqui agora, amanhã não tem o pecado. Mas, no coração do crente, que deseja andar em amor, precisa ter uma luta constante contra o pecado. Então, a gente viu o primeiro ponto, que é andar em amor. E aí a gente vai pensar no segundo ponto, que está no versículo de 7 a 14. Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Mais uma vez um contraste de quem a gente era e de quem a gente é agora. Qual é a nossa identidade agora? Identidade, de novo, irmãos. A gente é luz. E o chamado de Paulo aqui é para que simplesmente o quê? Se você é luz, você vai ser coerente com aquilo que você é. Se você é luz, você vai brilhar. Você vai viver como filho da luz. Versículo 8 diz: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. O que a luz faz, irmãos? Vamos pensar assim, a luz, ela purifica, a luz aquece, a luz nos mostra a direção. Né? Às vezes, você pensa num túnel, por exemplo. A hora que você vê a luz, você sabe que lá é onde você tem que ir, certo? Onde você vê a luz. Nos alerta sobre perigos, muitas vezes, com essa mesma ideia de clarear as coisas, às vezes, para a gente, nos mostra as coisas. A luz produz vida, a gente pode olhar para a luz solar e produzindo vida. E que o crente, que é luz, ele tem que gerar? Frutos luminosos, irmãos. É o que diz no versículo 9. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Capítulo 10 também. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. 9 e 10. Então, a nossa vida como luz, a vida do crente, a minha vida, a sua vida como luz, a gente deve refletir o caráter que é bom, o caráter que é justo e o caráter que é verdadeiro de quem? É o meu próprio caráter, que é bom, justo e verdadeiro? É o caráter justo, verdadeiro e bom de Cristo. Discernimento do que agrada ao Senhor, é isso que diz no capítulo 10. A gente aprender a ter esse discernimento. Não é simplesmente o que meu coração me diz fazer. Estou em paz. Meu coração diz que não tem problema eu fazer uma determinada coisa e eu vou fazer. Entendeu? Não é assim que funciona. É um discernimento do Senhor. A gente tem que discernir aquilo que agrada ao Senhor. Mais uma vez, para onde a gente vai saber o que agrada ao Senhor? As Escrituras, irmãos. Não participa das obras das trevas, ao contrário, as expõe à luz. É isso que diz nos versículos de 11 a 13. O propósito inicial da carta aqui é mostrar o pecado dentro da comunidade. Então, se tem um irmão em pecado, você que é luz, você vai mostrar esse pecado para a comunidade. Para quê? Para que esse irmão volte, para que você ganhe esse irmão de volta. Só que a gente pode pensar nisso como luz para fora, para o mundo também. Aí você fala, poxa, Caio, a gente está ouvindo todo mundo falar para mim assim. Vem o Alex e fala, vem o Márcio e fala na ordenação do Alex, o Felipe falando sempre, vem conferência missionária, nos falando para a gente sair da nossa zona de conforto e falar de Cristo para os irmãos, da gente fazer missão, da gente se relacionar com quem não conhece a Cristo. Quem não conhece a Cristo está onde? Está nas trevas, certo? Irmãos, missão não é comunhão. Lembra disso, pensa nisso. Missão não é comunhão. Missão é alguma coisa que Deus nos manda fazer. Deus não nos manda participar das mesmas coisas que eles fazem. Aí que está a questão. Deus nos manda ser luz em meio às trevas. Essa é a ordenação de Deus aqui. O crente não pode ser cúmplice. Mas não é só questão de não ser cúmplice. Pô, é verdade, não estou fazendo isso aqui. Pelo contrário, irmãos, a Bíblia fala, não sejais cúmplices com essas coisas, pelo contrário, reprovem, odeiem isso. É isso que a palavra de Deus está nos falando. É essa a ideia que ela está querendo nos dizer.
para você odiar o pecado, para a gente odiar o pecado. E aí a gente pensar um pouquinho nas práticas. Tem uma outra parte bem interessante aqui, que ele fala: porque aquilo que fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Irmãos, as obras da carne são absolutamente más. Não há nada de bom, não há essência boa, porque não tem Cristo. Entende? Não tem Cristo. Eles estão afastados de Deus. Eles estão sobre a justiça de Deus, sobre a condenação. Aquilo que eu falei, músicas, filmes, novelas, festas, diversas coisas. Não vou falar 100% porque é muito ruim você generalizar. Mas pensa se 99% disso que eu falei, que a mídia coloca, ou que a gente vê por aí, se não tem muito mais interesse, ou se eles não promovem muito mais aquilo que é o proibido. Aquilo que era proibido há 10 anos atrás, hoje não é mais. E, irmãos, vai ficar mais feio. A gente tá vendo a questão de homossexualismo, essas coisas que hoje, de certa forma, nos espanta, os crentes, mas daqui a pouco, para muitos crentes, isso não vai ser mais espanto. Aí, daqui a pouco, a gente está entrando em coisas piores. É assim que caminha a humanidade. Né? É assim que caminham as trevas. Mais uma vez, o perigo é a gente não estar sensível a isso. A gente, como crentes, como luz, como pessoas que andam na luz, a gente precisa ter um caminhar em amor, deixando o pecado e vivendo como luz, sensíveis realmente ao que a gente está fazendo, ao que a gente está lendo, ao que a gente está ouvindo, com quem a gente está se relacionando, irmãos. Quem são nossos amigos? Quem são meus melhores amigos? Quem caminha comigo? Né? Quem é o cara que está do meu lado em todas as situações da minha vida? Quem é meu confidente? Quem é a pessoa que tudo que eu tenho, eu conto para ela? Irmãos, no contexto de igreja, a gente voltando para o contexto de igreja, se não for luz, a gente precisa se questionar quem a gente é de fato. Né? Se o nosso maior relacionamento não está sendo com luz, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada nisso. A gente precisa se questionar. Não é para você sair daqui e achar, nossa, não sou crente. É só para você se questionar, irmãos. Para você pensar sobre isso. Onde eu invisto a maior parte do meu tempo? Com quem eu ando a maior parte do meu tempo? Eu estou disposto a viver em amor e a pegar o Caio, é um cara chato, é um cara cheio de mania, não gosto dele, mas eu vou caminhar com ele. Porque eu sei que, apesar dos defeitos dele, ele é luz. Esse tem que ser nosso raciocínio. Esse tem que ser nosso pensamento. A gente ir atrás, para caminhar com a gente, das pessoas que são luz. O versículo 14, irmãos, ele, na verdade, nada mais é isso aqui do que um incentivo. Dizem que isso é um cântico da época, mas é um incentivo para os crentes. Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Se você está de alguma forma... esqueci a palavra, quando tem afinidade com o que está sendo dito aqui, não era essa palavra, mas... levanta, acorda, bola para frente, vamos procurar conhecer mais de Cristo, para que, de fato, ele possa resplandecer sobre a gente. E eu queria falar sobre um último andar aqui, irmãos. Então, o primeiro, a gente andar em amor, abandonando o pecado. O segundo andar é a gente andar como luz, de fato, brilhando sobre as trevas. Eu até esqueci de usar um exemplo para os irmãos, sobre aquilo que eu estava falando, de quem são nossos amigos. A luz, irmãos, elas incomodam as trevas. Quem aqui um dia que já estava lá dormindo de madrugada, aí chega a sua mãe e acende a luz? É gostosa essa situação? É só um exemplo para os irmãos saberem. Outra coisa, imagina nesse templo aqui. Os irmãos conseguem ver alguma coisa que está fora da luz aqui? A luz ilumina. A luz, ela ofusca as trevas. Então, a gente tem que ser luz. Então, se eu estou, por exemplo, num contexto fora da igreja,
que realmente Cristo nos manda a sair do contexto da igreja para falar de Cristo, mas eu estou apagado, alguma coisa está errado. Eu tenho que estar... Irmão, você vai incomodar a pessoa. O evangelho ele não vai chegar para a pessoa que não quer saber de Cristo e ele vai falar, nossa, que legal isso. Você vai direto falar para o cara, tá vendo tudo que você acredita? Isso é mentira. Tá vendo? Sabe qual que é a consequência da tua vida? É inferno, é separação contrária de Deus. Isso não é uma mensagem é a mensagem de boas novas para aqueles que creem, mas tem um texto mesmo que diz que já é de condenação para aqueles que não creem. Aqueles que não creem já estão condenados. Então, para a gente pensar nisso, irmãos, as palavras elas são essenciais para a proclamação do Evangelho. São essenciais. O Evangelho vem por ouvir a palavra de Deus, pelo plano de salvação de Cristo, por aquilo que Cristo fez. Mas a nossa identidade, a forma como a gente anda, ela tem que ser coerente com o discurso. Então, se eu venho no domingo à noite aqui, eu levanto a mão, canto para o Senhor, músicas que são direcionadas ao Senhor, e eu tenho uma conversa aqui com os meus irmãos aqui agora, eu oro com os meus irmãos aqui, mas eu saio lá fora, eu apago o disjuntor da luz e viro trevas, a gente precisa pensar nisso, irmãos. Mais uma vez, irmãos, eu não estou apontando para vocês. Isso é um desafio tremendo para a minha vida. E acreditem, irmãos, é um desafio tremendo mesmo num contexto de seminário. É um desafio muito grande. E o terceiro andai, que a gente vai conversar aqui, é andar em sabedoria. Versículos 15 e 16. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas a gente tem a tendência natural a não ser sábio. Eu vou usar a palavra, a gente tem tendência natural a ser tolo. A gente, naturalmente, a gente tem a tendência a fazer as escolhas erradas, a desperdiçar nosso tempo com aquilo que a gente não deveria desperdiçar nosso tempo, a fazer aquilo que a gente não deveria fazer. A gente, ser humano e crente nesse saco todo aí, a gente tem a tendência de ser tolo. Mas o próprio versículo, ele nos chama, nos desafia uma mudança. Deixar a tolice, deixar aquilo que não é sabedoria, para a gente sermos sábios. E para os irmãos mais velhinhos, me perdoem, mas os cabelos brancos não significam sabedoria, necessariamente. Pode ter muitos irmãos muito sábios, mas a tua idade não significa sabedoria. Aquilo que você faz é um conjunto de regrinha que eu venho para a igreja e eu sigo o manualzinho dos batistas, o manualzinho da primeira igreja batista em Extrema. Isso não faz de você mais sábio. Se você... A gente acha que a gente alcança sabedoria de diversas formas. Mas, irmãos, a única forma da gente conhecer sabedoria é a gente se relacionar com a pessoa na qual se encontra toda a plenitude da sabedoria. Mais uma vez, é relacionamento com Cristo. Irmãos, toda a nossa caminhada, ela nos aponta para olhar para Cristo. E se a gente quiser olhar para a gente não vai andar em amor, a gente não vai andar em sabedoria, a gente não vai ser luz. A vida passa rápido. Eu creio, por exemplo, se eu perguntar para o seu Belmiro, eu nem combinei isso com ele antes, mas se ele olhar hoje, ele vai falar para qualquer um dos irmãos, eu tenho certeza disso, que a vida dele passou rápido, tudo que ele viveu até agora. Dona Laíde, a mesma coisa. Para mim, essa semana passou rápido. Eu olho hoje, a semana já acabou. E aí é comum a gente desperdiçar nosso tempo. A gente fala assim, como essa semana eu gastei tempo com aquilo que eu não deveria. E aí a gente olha para os nossos anos, a gente olha para a nossa vida toda e a gente pensa, como é que a gente desperdiça tempo? Irmãos, o texto fala, os dias são maus. Onde a gente está gastando o nosso tempo? Nesses dias que são maus aqui. Nesse tempo que a gente está ficando aqui. Será que a gente está gastando o nosso tempo de verdade em conhecer mais a Cristo, em adorar a Cristo, em imitar Ele como adoradores do Senhor? E trazendo para a prática, sendo luz, vivendo em amor e em sabedoria? Versículo 17, irmãos, para finalizar, ele diz o seguinte, portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Irmãos, qual é a vontade de Deus para nós? E aí eu trago para como eu comecei, para que a gente viva, para que a gente ande, para que a gente tenha uma vida em santificação.
E como a gente consegue isso? Hoje a gente pôde compartilhar 3 exemplos práticos, tem muitos outros nas Escrituras. Não desperdice o seu tempo, irmãos. Não vamos desperdiçar nosso tempo com aquilo que fica. Mas, de fato, nesse curto tempo que a gente está aqui nessa terra, que a gente viva em amor, sendo luz e sendo sábios. Não como aqueles jovens que eu falei, que dizem ser crentes, mas que vão viver aquilo que dá na telha deles um tempo, depois voltam. Ou nem como crentes nominais, há 50, 100, 200 anos dentro da igreja. Mas que a gente ande em santificação, conhecendo mais o autor e consumador da nossa fé. E isso gera em nós um amor verdadeiro pelo próximo. Que isso gera em nós um desejo da gente ser luz, da gente brilhar dentro do corpo, dentro da igreja e no mundo aí fora, para que a gente seja sábio, para aproveitar da melhor forma o nosso tempo. Amém, irmãos? Eu gostaria de orar com os irmãos.